Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer este convite que me chegou por via do professor Carlos Neto indiretamente, mas mais concretamente por via da Ana Simões, que estabeleceu um contacto comigo. É um gosto estar aqui a participar neste debate, num tema que me é tão caro e que certamente será muito caro e querido a todos os presentes. Gostava também de cumprimentar o moderador, o José Manuel Costa, e também cumprimentar as minhas colegas de painel. Na sequência de alguns compromissos familiares, eu não consegui apanhar a primeira intervenção, mas escutei com muita atenção a segunda intervenção, portanto, mas parabenizar desde já a intervenção da Sandra Cardoso, porque ainda apanhei um bocadinho e achei muito interessante. A intervenção também da Rosa Durão, também achei, é sempre muito interessante e muito oportuno quando começam por nos fazer um apelo à nossa humildade. Eu achei de facto extremamente oportuno aquilo que nos trouxe aqui. E portanto, agora resto eu e que vou ter aqui a difícil missão a seguir duas brilhantes comunicações de tentar partilhar um pouco da perspectiva que temos vindo a desenvolver ao longo destes anos em torno daquilo que são metodologias ativas e da educação ativa. Eu cometi aqui, portanto, tomei a liberdade, vá, digamos assim, de adulterar um bocadinho o título da apresentação, uma vez que era eu que a ia fazer, tendo a certeza que o professor Carlos Neto, meu colega, amigo, com quem tenho uma relação também extremamente próxima, tanto em termos pessoais como em termos profissionais, seria de bom grado, portanto, e penso que complementará aquilo que seria essa comunicação inicial pronto, que se pretendia exatamente fazer, caso tivesse sido então o professor Carlos Neto. Eu vou só aqui colocar a apresentação de forma a poder partilhar para que vocês possam então seguir, pedindo depois só a confirmação que de facto aparece. Sim, sim, perfeito. E já está? Ok. Pronto. Então, hum, eu também não sou muito parco nas palavras, portanto vou tentar aqui fazer de facto o impossível. Hum, Esta alteração que eu fiz ao título, portanto, eu tinha forçosamente que introduzir aqui a temática do brincar no âmbito aqui desta partilha, porque naturalmente penso que hoje em dia aquilo que são as realidades escolares, os sistemas educativos, penso que falamos muito e de forma muito importante aquilo que são diversas metodologias, diversas práticas, diversos processos de realmente entusiasmar as crianças a aprender e, no fundo, facilitar aquilo que é a vida e o trabalho tão difícil dos professores, mas penso que muito frequentemente esquecemos de uma parte importantíssima daquilo que é o cotidiano da criança, que passa efetivamente pelo brincar e por esta relação do corpo em movimento. Portanto, quando o corpo em movimento da criança não está só relacionado com aquilo que é o brincar e, naturalmente, que o corpo e a relação que a criança estabelece com o espaço, seja no espaço do domicílio, seja no espaço escolar, seja no espaço comunitário, seja no espaço recreativo, tem muito que ver depois com aquilo que são ah, a disponibilidade que a criança tem para efetivamente poder aprender. Nós sabemos que, desse ponto de vista, existem nas últimas décadas um conjunto de restrições que têm vindo a ser cada vez mais acentuadas e que colocam esta relação da, do corpo da criança com o espaço em causa. Portanto, e vemos isso por aquilo que temos dos dados relativamente aos níveis de inatividade física, do sedentarismo, os níveis, não é? O excesso de peso, a obesidade, por aí fora, a grave epidemia que estamos a assistir do ponto de vista da saúde física e saúde mental, e portanto existe um conjunto de constrangimentos que estão espelhados, alguns deles aqui neste slide, e que portanto efetivamente têm um impacto brutal
naquilo que é a liberdade de ação que é necessária para que a criança progressivamente vá desenvolvendo aquilo que é a sua autonomia, a sua relação com os pares, e nomeadamente a sua relação com a escola e, naturalmente, a relação com aquilo que são os conteúdos que estão esboçados e espelhados nos currículos e que são trabalhados pelos professores. Efetivamente, o estado do corpo na escola diz, do meu ponto de vista, terá muito a ver com o facto de termos muito frequentemente, e isso aparece em muitos estudos e nós temos feito esse acompanhamento, portanto, há um desencontro entre aquilo que é a escola e a, e a criança. E isso tem muito que ver, naturalmente, por processos de ensino-aprendizagem que são usados, mas também tem muito que ver por este conjunto de restrições que são colocados à criança, aquilo que é a sua liberdade, a sua autonomia e naturalmente, aquilo que é o seu brincar. Portanto, nós sabemos, de uma forma geral, que, no fundo, a vida da criança, se eu tivesse que resumir este slide, é altamente colonizada por aquilo que são as agendas dos adultos e, portanto, quando as crianças passam uma quantidade enorme de horas na escola. Há crianças com horários escolares e paraescolares, como todos sabemos, que chegam até às 45 horas. Portanto, parece-me a mim que um sindicato das crianças estaria muito indignado com este tipo de situação, porque efetivamente nós temos aqui um problema que tem que ver com a criança hoje em dia tem muita falta, sofre de falta de tempo e de espaço para poder seguir aquilo que são as suas pulsões, os seus interesses e, como dizia a Rosa há bocado, para descobrir aquilo que são, não é, os seus potenciais. As coisas aparecem de uma forma muito pronta, muito arranjada, já muito fechada, e, portanto, a criança vive num mundo muito centrado no produto e num mundo muito pouco centrado naquilo que é o processo. Portanto, no meio disto, isso tem graves implicações do ponto de vista daquilo que são, no fundo, depois as oportunidades que existem no espaço para, efetivamente, a criança poder sentir a liberdade lúdica e esta necessidade enorme que tem de poder explorar, especialmente nas primeiras idades, aquilo que são os seus diversos contextos, porque é isso é que dá a consistência necessária e tanta arquitetura interna e externa necessária que a criança precisa para reunir as melhores condições possíveis e poder aprender. Nós sabemos que o brincar, sabemos que existe, portanto, tem havido uma redução do brincar e, portanto, o brincar continua a existir porque é um comportamento altamente estruturante naquilo que é a vida e fundamental na vida da criança. Sabemos que o brincar tem vários propósitos, é um mecanismo, por exemplo, adaptativo de sobrevivência, possibilita esta transição entre um estado da infância, se quisermos, é também uma atividade primária lúdica ou prazerosa, e é também a linguagem fundamental da infância. Naturalmente que o brincar está em todo lado, porque quando as condições são favoráveis, a criança brinca. E isso, naturalmente, acontece em contextos escolares. Sabemos que o brincar traz um número alargado de benefícios para aquilo que é o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, o desenvolvimento neuronal da criança e, acima de tudo, o seu bem-estar. E também sabemos que o brincar tem uma função essencial para que, do ponto de vista interno, a criança possa, no fundo, aprender a gerir eh, aquilo que são os seus mecanismos de lidar com o stress e de lidar e do ponto de vista daquilo que é a sua resiliência. E para muitas crianças hoje em dia, ir à escola todos os dias tem um efeito para muitas delas, felizmente, tem um efeito muito positivo. A escola é um sítio onde as crianças sentem-se protegidas, sentem-se acolhidas, mas também sabemos que os processos, muitas vezes, sobre os quais as crianças estão sujeitas nas escolas, processos, muitas vezes, de ensino-aprendizagem, e porque as escolas não estão planeadas nem do ponto de vista daquilo que é a sua arquitetura, nem do ponto de vista daquilo que é a forma como depois os adultos que lá estão se posicionam para criar tempo e espaço para que na escola as crianças também possam ter acesso a brincadeiras diversas, de elevada qualidade lúdica, porque há uma relação entre aquilo que é o alargamento do repertório lúdico da criança e, no fundo, o impacto que isso tem na sua capacidade de
de criar as condições para poder aprender e para se poder interessar em relação àquilo que são as diversas matérias e os diversos interesses e os diversos temas que são tratados no currículo. Sabemos também que, quando pensamos naquilo que são, portanto, aqui não é, um elemento essencial para aquilo que é, no fundo, o bem-estar da criança e a sua aprendizagem, há uma relação entre aquilo que são os seus níveis de independência de mobilidade, portanto, autonomia pelo espaço, que em Portugal nós estamos, infelizmente, no ranking de baixo, uh, num estudo até que fizemos na FMH, portanto, coloca-nos na posição de 14º em 16 países, e sabemos, por exemplo, países onde normalmente os resultados escolares são mais altos, como por exemplo o caso do Japão e o caso, por exemplo, da Finlândia, e que têm níveis de independência de mobilidade maiores. Sabemos que, por exemplo, nesse caso, não é? Portanto, as crianças até têm melhores resultados escolares nos testes, por exemplo, como no PISA e outros testes semelhantes. Portanto, nessa medida, há uma relação entre aquilo que é os níveis de autonomia e de mobilidade, né? Essa necessidade que o corpo tem nas primeiras idades de aprender com o corpo todo, né? Aprender de uma forma natural, de uma forma espontânea, de uma forma intencional, né? Aprender também pelo acaso que resulta nestas diferentes movimentações e na forma como a criança se vai conectando com aquilo que são os diferentes espaços, os diferentes tempos, os diferentes lugares, os diferentes contextos e aquilo que é a diversidade de oportunidades que é colocada à criança para ela, no fundo, poder fazer coisas, se quisermos resumir. Portanto, aqui neste gráfico, aquilo que se percebe é que no canto superior direito será o ambiente mais amigo da criança quando ela tem mais autonomia, mais mobilidade e mais coisas para fazer. Isto pode ser muito bem, por exemplo, utilizado naquilo que é o contexto de um recreio, o contexto de uma sala de aula. Portanto, nós podemos extrapolar, através desta imagem bastante simples, uh, no fundo, o quão um ambiente é ou não é favorável para a criança se sentir bem. Porque se a criança estiver num ambiente que se sente bem, num ambiente que é conectado, que é diverso, onde ela possa alargar o seu repertório, onde se possa mexer, onde possa estar ativa do ponto de vista físico, onde possa ter espaço onde quando é necessário recolher-se àquilo que é ao silêncio, à contemplação, à reflexão, a criança vai efetivamente aprender melhor. E isso é aprender do ponto de vista de uma forma ativa. Portanto, sabemos que a escola portanto, ou melhor, o brincar, não é a forma de participação que as crianças têm privilegiada de estar na comunidade. Portanto, o brincar é também a forma que as crianças têm mais privilegiada de mostrar aquilo que são e como se relacionam com os diferentes aspectos do espaço. E, portanto, nessa medida, esta definição do brincar enquanto criação deliberada de incerteza é muito interessante, porque, no fundo, nós, no tempo em que estamos, não é? E considerando toda a incerteza que atualmente se gera do ponto de vista planetário, climático, do ponto de vista daquilo que são conflitos ou mais próximos ou mais distantes, alterações climáticas, portanto, existe muita incerteza no ar. E se existe muita incerteza no ar, há um antídoto muito interessante e há qualquer coisa que é importante de reverter, que no fundo é criar condições para que as crianças tenham uma infância vivida com corpos ativos e onde no fundo possam ter acesso a estes diferentes ambientes e onde podem encontrar e depois montar diferentes tipos de brincadeiras e com isso alargar aquilo que é o seu repertório lúdico. Isto implica que a própria escola, porque as crianças passam muitas horas na escola, não é? Também se tenha que adequar e transformar nesse sentido. E implica também que a própria escola não esteja encerrada sobre si. Implica que haja também uma relação entre a escola e a comunidade. E essa relação entre a escola e a comunidade não é só uma relação, por exemplo, com os pais, com a abertura da escola aos pais, com convidar os pais para os pais irem à escola, mas é também a escola, e neste caso com os professores, as crianças e os alunos e os jovens, portanto, poderem encontrar outros espaços fora da escola onde podem efetivamente explorar, onde podem aprender e onde podem, a partir daí, também construir pensamento
E, essencialmente, aquilo que dizia também a Rosa há bocado, não é? Esta ideia do pensamento crítico. O pensamento crítico surge na medida de que eu descubro quais é que são os meus interesses e a partir daí começo a formular hipóteses. E o brincar é uma espécie de experiência científica, não é? Porque a criança, quando está a brincar, testa muitas hipóteses, não é? O brincar tem muito mais que ver com gerar, portanto, ah, outras possibilidades e muito menos com o gerar e muito menos com o encontrar respostas. O que é curioso é que no brincar ela faz estas duas coisas um bocado ao mesmo tempo. E é por isso que, do ponto de vista daquilo que são metodologias lúdicas, participativas, aliás, e ativas, o lúdico é fundamental, porque já se percebeu, e há décadas de investigação sobre esse assunto, que de facto as crianças aprendem melhor se estiverem em contextos mais lúdicos, mas depois a realidade, o que acontece em muitas escolas, ainda por este país fora, é que de facto as crianças continuam a organização espacial, a forma como as crianças são tratadas na sala de aula, o tipo de pesquisas, o tipo de processos a que estão sujeitas, ainda retratam uma escola que está muito desatualizada em relação àquilo que são as necessidades emergentes do século XXI e este tempo em concreto. Mais ainda, outra coisa que eu gostava de reforçar é esta ideia de que, quando há movimentos de brincar, o brincar é um ato político, porque quando a criança, durante o tempo de brincadeira, torna esse tempo de brincadeira e esse espaço mais prazeroso, neste emaranhado de corpos, afetos, objetos, espaços e histórias, né? Ela, por momentos, o mundo torna-se um bocadinho melhor, mais justo, mais igualitário, portanto, mais inclusivo. Portanto, isso dá ao brincar um sentido de uma certa urbanidade. E, portanto, nessa medida, o brincar, uma criança a brincar na escola, uma criança a brincar em casa, uma criança a brincar em qualquer contexto, ela está a fazer uma afirmação de vitalidade, mas também uma afirmação política. E para criar condições para tanta criança poder brincar, brincar pelo brincar, ou utilizarmos o brincar para a criança aprender, há aqui uma condição fundamental que tem que ver com a participação e com a escuta da criança. Nós sabemos, efetivamente, que as crianças criam a sua própria autoproteção através do brincar. Sabemos que o brincar, como eu disse, é a principal forma das crianças participarem nas suas comunidades e também sabemos que há uma responsabilidade dos adultos relativos à provisão das oportunidades para que o brincar possa ocorrer. E isso significa que as nossas escolas, os nossos ambientes de aprendizagem e os ambientes lúdicos das crianças, há uma responsabilidade dos adultos nesse tipo de provisão. Portanto, eu acho muito importante que se pensem em ambientes progressistas, vamos chamar assim, inovadores, que suscitam aprendizagens mais ativas, mas eu também acho que é muito importante e em paralelo, né, e ao mesmo tempo, encontrar ambientes onde as crianças possam essencialmente brincar pelo brincar, porque uma coisa está relacionada com a outra. Aliás, nos ambientes e nas escolas, nos trabalhos que temos feito, até alguns trabalhos de requalificação de espaços em contextos escolares, o que percebemos é que depois esses espaços requalificados, depois nesses espaços requalificados para as crianças poderem brincar e aprender, esses espaços depois começam a ser utilizados, espaços exteriores, pelos professores, para depois colocarem em prática outro tipo de processos de ensino-aprendizagem, os tais processos, as tais metodologias mais ativas. Sabemos que o brincar é um artigo, pertence ao artigo 31º da Convenção dos Direitos das Crianças e, de certa maneira, é transversal a uma outra série de referenciais que se cruzam e referenciais que são importantes naquilo que é a promoção do bem-estar, da saúde, que hoje em dia, pelos quais hoje em dia nós nos pautamos. E sabemos, desculpem, que há uma responsabilidade na sua provisão por parte dos governos centrais, dos governos locais e das próprias comunidades, incluindo pelas comunidades escolares. Mas temos um problema e sabemos que esse problema é um problema que tem vindo aqui a nos acompanhar há uma série de anos e temos aqui o problema e eu decidi importar aqui esta notícia que saiu no Expresso recentemente e, portanto, o Presidente do Conselho Nacional de Educação alerta no último, em função daquilo que foi o relatório do Estado da Educação,
que continua a haver percentagens tão elevadas de alunos nos primeiros anos de escolaridade que não estão a aprender o que está previsto no currículo. Considerando ele, então, isso particularmente preocupante e grave, consideramos todos, não é? Então, portanto, e que o país necessita, então, de pôr em prática um programa especificamente orientado para melhorar a qualidade do ensino e das aprendizagens nos primeiros anos. Portanto, considerando estes factos, não é? Nó- ah, aquilo que se pode fazer do ponto de vista e que tendo como premissa o brincar naquilo que é a transformação da cultura das escolas, pode ser um ótimo caminho, ou um dos caminhos possíveis para transformarmos a escola que temos e que ainda subsiste muito, e os modelos de escola que subsistem muito no nosso país. Sabemos, por Frederico, exemplo, deixe-me só que, lembrar-lhe que já vai com 20 e poucos minutos, daqui para um bocadinho ok, teríamos de interromper para o debate, mas está pronto, bem, está bem, pode está prosseguir, bem. claro. Eu vou abreviar então, está bem? Mais 5 minutos, pode ser? Sim, 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 claro. 5 minutos? Ok. Portanto, sabemos que temos documentos e muito interessantes que nos orientam e, por exemplo, eu acho este documento extremamente oportuno, não é, o novo contrato social, não é, aqui do reimaginar, então, os nossos futuros juntos, e apela aqui para que as pedagogias sejam relacionais, sejam participativas, sejam lúdicas, colaborativas, solidárias, pós-humanistas, que as aprendizagens sejam experimentais, ecológicas, intercultural, interdisciplinar. Portanto, tudo aquilo que já foi falado anteriormente pelas minhas colegas de painel, não é? Mas também apela que, no fundo, não é, o espaço e a cultura organizacional esteja adaptada àquilo que é o bem-estar individual e coletivo e ao trabalho colaborativo e a conectar a escola a outros locais de aprendizagem, tanto naturais, construídos como virtuais. Ora, isto implica, do meu ponto de vista, não esquecer de forma nenhuma as condições que existem na escola para as crianças brincarem para brincarem e para que o brincar e para que o lúdico possa ser utilizado para se aprender. A escola ainda continua a ser muito o que o Francesco Tonucci descreve, não é? As crianças entram. Há bons exemplos, de facto, há movimentos contrários, e isso é muito interessante, porque já estamos numa fase em que, de facto, temos soluções e temos novas possibilidades, mas continua ainda a ser, do meu ponto de vista, muito isto. As crianças entram todas diferentes e depois saem todas muito, muito parecidas. Esta imagem também é poderosíssima, não é? Da organização espacial das, das salas. E, portanto, isto diz muito do tipo de processos de ensino-aprendizagem que ainda são aplicados. Portanto, segundo o Francesco Tonucci, não é, e isto de facto é quase impossível não concordar com eles, ele refere então que, não é, que a escola está muito mais preocupada com aquilo que falta do que com aquilo que existe. E, portanto, na perspectiva dele, não é, ele acha que a grande missão da escola era, no fundo, criar as condições para que a criança pudesse descobrir o seu brinquedo favorito. Eu acho que isto vai na linha daquilo que a Rosa falou anteriormente. E, portanto, a escola deveria de ser, de certa maneira, menos escola, vamos falar assim, e devia de ser mais como se fosse um parque de diversões, ou como se fosse um espaço de jogo e de recreio. Portanto, as crianças pedem à escola e à cidade mais autonomia, pedem à escola mais liberdade, pedem à escola, né, mais independência, e por outro lado, temos, não é, por vezes, não é, pais e até temos por vezes a própria comunidade escolar que muitas vezes pede à escola e à cidade mais controle, mais vigilância e mais proteção. Portanto, são duas visões realmente conflitivas e, segundo o Francesco Tonucci, nós temos que escolher de que lado é que estamos. Portanto, nessa medida, eu penso que é importante pensar uma educação ativa e amiga da criança, considerando a escola, o espaço interior, o espaço exterior, o espaço comunitário e, portanto, começarmos a construir uma perspectiva de escola que seja, de facto, alargada e que considere os diferentes sistemas nos quais as crianças podem aprender, porque, efetivamente, quando as condições são relativamente benignas, tal como no brincar, né, as crianças aprendem. Agora, nós temos é que ter uma grande diversidade de contextos e temos que apelar a que as aprendizagens sejam feitas, não esquecendo que, muito frequentemente,
Nós pensamos que as crianças estão a aprender alguma coisa quando estão a fazer uma determinada tarefa que lhes é pedida, mas muito frequentemente a aprendizagem está a acontecer, mas acontece desses conteúdos, é já fora de quando as crianças estão a fazer essa tarefa. E, por exemplo, quando estão no recreio, estão a brincar umas com as outras, elas estão muitas vezes a testar e a pôr em prática muito daqueles conhecimentos que foram apreendidos e, de certa forma, também fazem uma transferência dentro daquilo que são as vivências do espaço no exterior para aquilo que são a perspectiva dos assuntos que elas têm na sala de aula. E, portanto, tem que haver aqui um transfer de um lado para o outro para podermos otimizar esta relação. Portanto, o que é que eu quero dizer? Que nós não podemos menosprezar a relação que a criança tem com o espaço. Ah, Nessa medida, o direito à participação, a participação infantil é aqui chave, não é? Porque a criança, de acordo com o artigo 12º, tem direito a exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que se dizem respeito e haver essa opinião tomada em consideração, inclusive é sobre a escola, inclusive é sobre os seus processos de aprendizagem. Portanto, a participação infantil, não é? No fundo, implica que a criança, depois que esta escuta que é feita da criança, tenha alguma influência, não é? Tenha alguma consequência. Existem diferentes patamares, não é? O patamar da mobilização, da parceria e do protagonismo. Eu vou avançar isto tudo, não é? E vou passar então para o meu slide final. Eu tinha aqui muita coisa para partilhar. Gostava de sistematizar dizendo que, de facto, recreios ativos permitem, efetivamente, portanto, melhores resultados escolares e, portanto, e permitem, não é, mais atividade física, mas não é só mais atividade física, porque aqui a ideia do recreio ativo não é só a criança correr mais ou saltar mais, não, é a criança no recreio encontrar diferentes possibilidades de ação, não é? Confrontar-se com diferentes solicitações que vêm do espaço, os tais affordances, não é? Para ir com isso, ir percebendo e deduzindo aquilo que são aspectos importantes do seu ambiente. Portanto, quando é que as crianças, portanto, quando é que os espaços de educação se transformam em lugares de educação, do meu ponto de vista? Quando há um espaço de ação, de encontro, de iniciativa, de ócio e de utopia. É uma metáfora, mas parece-me a mim que quando os professores e a comunidade escolar e a comunidade fora da comunidade escolar se concentram em encontrar espaços de ação, de encontro, de iniciativa, de ócio e utopia, as crianças efetivamente aprendem melhor e é mais fácil pôr em prática as tais metodologias ativas e metodologias de participação. Para terminar, o triângulo, Eu depois ainda lhe este darei é um triângulo importante. a palavra de novo no final, Rodrigo, também. Mas Ok. força. Para terminar, uh, uma escola que promove uma cultura de brincar pelo brincar, no seu valor intrínseco, será uma escola que invariavelmente cria melhores condições para que o brincar e o lúdico e a participação possa ser utilizado em processos de ensino-aprendizagem. O que vai fazer com que então essa escola depois também tenha um incremento no seu valor institucional. E, portanto, uma escola amiga da criança, amiga do movimento, amiga do aprender e do ensinar, será de facto uma escola que tem que ser e que tem que ter como premissa, do meu ponto de vista de base, amiga do corpo em movimento e amiga do brincar. Eu podia falar aqui de determinadas técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas, mas isso já foi falado pelas minhas colegas anteriormente, Frederico, que e eu peço que portanto eu possa acho que há aqui terminar uma. para criar, abrirmos ainda algum espaço de Certo, debate, se for possível. sim, sim, vou. Termino agora com isto. Acho que há uma diferença grande entre aprender e ensinar, sendo que os dois estão relacionados. Quando nós criamos as condições necessárias, portanto, favoráveis, interessantes, a criança, as crianças, os jovens, todos nós temos vontade de aprender, temos interesse. Quando estamos mais preocupados em ensinar, em transmitir, em partilhar, que não podemos esquecer isso, especialmente o professor tem esse papel, eu acho que aí começamos a estar muito mais centrados naquilo que é o produto e menos naquilo que é o processo. Aprender é um processo extremamente complexo, multifacetado, complicado, e nós, não são só as crianças, nós aprendemos todos de forma muito diferente, mas há uma coisa que é chave para nós podermos aprender.
Isso é utilizar o corpo de forma diversificada, especialmente naquilo que são as primeiras idades. Eu estou a falar concretamente pré-escolar, primeiro ciclo, até ao ensino secundário e por aí adiante. O corpo é a chave nesta equação e neste desafio para podermos ter metodologias mais ativas, crianças mais contentes, pais mais contentes, professores mais entusiasmados, satisfeitos e para podermos ter então uma escola que seja amiga de todos e que também seja amiga do brincar. Obrigado. Obrigado, Frederico.